Gente, então, conforme prometido no podcast passado, eu vou passar para vocês aqui 6 habilidades de um vistoriador totalmente diferenciado. Eu vou listar para vocês aqui 6 habilidades essenciais que um vistoriador precisa ter para que ele se torne um profissional diferenciado no mercado. Contextualizando um pouco, a vistoria, ela trata de um relatório de inspeção que deve ser elaborado por um profissional com conhecimento técnico, para que seja de fato, para que de fato seja, aliás, um documento com validade jurídica, que gera credibilidade diante de um processo, de locação. Em contrapartida, o vistoriador que assume essa responsabilidade de fazer esse relatório, ele precisa construir esse documento com propriedade e, com certeza, o seu nível de conhecimento reflete diretamente no documento emitido por ele, Ou seja, vistoriador amador, vistoria mal feita, Vistoriador profissional, vistoria bem feita. É uma questão lógica, pessoal? Então, assim, a imobiliária que faz a vistoria com alguém despreparado, está correndo um alto risco de assumir prejuízos, desgastes com clientes e retrabalhos, Não só a imobiliária, mas empresas de vistoria, proprietários que fazem uma vistoria amadora, precisam logo procurar um profissional qualificado, tá? Então, eu vou listar para vocês aqui 6 habilidades essenciais, A primeira, a grande sacada, de se manter ativo e motivado, com certeza é o desafio. Então, essa é a primeira dica, o desafio para se manter ativo e motivado na profissão, Gostar e entender o que faz, não enxergar as dificuldades do dia a dia como problemas, E sim como desafios. E para isso, como sugestão, entender como funciona, por exemplo, um método que eu aprendi, que é o estado de flow. Um método que eu aprendi lendo um livro, e não me recordo agora quem é o autor do livro, não me lembro o nome dele, mas eu vou até o final do podcast, se eu me lembrar, eu falo para vocês. Então, assim, para quem não sabe o que é, o estado de flow é um estado mental que acontece quando a gente realiza e sente-se totalmente absorvido em uma sensação de energia. Ou seja, quando você tem competência para realizar uma tarefa, mas está sem desafio ou não encara as coisas assim, você entra em um estado de tédio, Por outro lado, quando você tem um desafio, mas não tem competência ou conhecimento para realizar esse desafio, você entra num estágio de frustração, Então, e o flow acontece no equilíbrio disso, Então, quando vocês têm competência, Vocês têm a competência para assumir essa responsabilidade e corre para atingir esse desafio, por maior que ele seja, ou quando vocês se capacitam, fazem os cursos, estudam para encarar uma carreira, um projeto, e conseguem atingir, vocês entram no estado de flow, Então, quando vocês conseguem equilibrar e ficam totalmente envolvidos, não percebendo o tempo passar, Então, esse equilíbrio entre a frustração e o tédio, é o estado de flow, para vocês encararem esses desafios do dia a dia, que é a vistoria, e não ficar apenas na teoria do curso, em vocês irem atrás de conhecimento, em vocês irem atrás aí, do que vai agregar no dia a dia na profissão de vocês, tá? A outra dica que eu dou para vocês, número 2, vocês conhecem o não positivo? Em qualquer atividade, a gente precisa fazer a gestão do tempo. Para conseguir cumprir as metas do dia a dia, E isso também implica em linkar as prioridades, Então, a segunda dica é o não positivo. Quando fazemos o agendamento das vistorias, por exemplo, na semana ou do dia, é comum pedirem para encaixar uma vistoria, principalmente aquele que é vistoriador de imobiliária, Que tem já um vínculo mais próximo com o vistoriador ali. Eu, quando fazia vistoria, era direto. Aline, pode encaixar uma vistoria e tem um cliente que quer entrar, isso acontece, é normal, E a gente precisa linkar essas prioridades. Então, para que vocês não fiquem, sobrecarregados, é preciso se comunicar com clareza e franqueza. Se não tem mais horários disponíveis e vocês não têm como trocar as vistorias, por exemplo, vocês não vão dizer que conseguem fazer, tá? Então, arrumem a melhor solução, que não vai prejudicar vocês. E o mais sensato é conversar com a pessoa responsável, por aquela locação, a pessoa que está te pedindo a vistoria, e verificar o que são os mais urgentes. E também pode acertar com um colega, um outro colega vistoriador, indicar uma outra pessoa para fazer a divisão das tarefas, Ou seja,
tentem achar uma solução, né? Para que vocês façam, atendam a imobiliária, para que, né, que a gente sabe que lá na ponta tem um inquilino esperando, que não tem nada a ver com tudo isso, mas não dizer não, assim, não vou fazer e pronto, mas tentar achar uma solução. Olha, aqui tem alguma vistoria, se for do mesmo lugar, né, que pediu para vocês, tem alguma vistoria que eu consiga substituir por essa que é mais urgente, né? Ou se não, eu tenho um colega que tá mais tranquilo hoje, ele consegue fazer, vamos tentar ver o que a gente pode fazer para solucionar, né? Mas não assumam aquilo que vocês não vão conseguir fazer. Você sabe que dependendo do vistoriador, vocês vão conseguir fazer no máximo 2 vistorias no dia, e se vocês pegarem mais uma, vocês vão entrar à noite fazendo vistoria, a vistoria não vai ficar legal, a vistoria vai ficar com fotos ruins, porque já vai estar à noite, ou às vezes não tem nem luz no imóvel, né? Então não assumam aquilo que vocês não vão conseguir fazer, tá? Então esse seria um não positivo, né? Então assim, tu vai dizer que não, mas tu vai achar uma solução junto com aquela pessoa que está te solicitando a vistoria, tá? A terceira dica é a organização, né? Eu já falei isso aqui em outros podcasts, mas a organização, ela é fundamental para o vistoriador, né? Então a organização é algo primordial, principalmente, né? Deixar a agenda pronta para o próximo dia, com as vistorias cadastradas e agendadas no sistema, por exemplo, dependendo do sistema que vocês usam, ou se a empresa que vocês trabalham já agenda, mas vê se já está tudo ok, se não tem nada que vocês não possam fazer já antes, né? As chaves dos imóveis à disposição, né? O veículo abastecido, tablet ou o celular bem carregado, tudo pronto para o próximo dia seguir a agenda, ficando bem tranquilo de visualizar rápido algo que precise alterar no dia, né? Então tu já tá com o carro abastecido, com o celular carregado, com os materiais na mochila, com tudo certo. Então quando alguém, por exemplo, né, te pede alguma vistoria para tu encaixar ali, tu consegue visualizar ali, certo? O que tu tem no dia, ao invés de, eu não sei, tem que ir lá buscar a chave, agora tem que voltar aí, tem que ir lá naquele imóvel. Então se organizem, tá? Para vocês conseguirem conseguirem visualizar melhor aí a agenda de vocês. A quarta dica, né, que eu dou para vocês é vocês terem a questão da empatia também, que eu já falei aqui nos outros podcasts, né? Então, assim, além do vistoriador entender do processo todo, né, da imobiliária em que ele está inserido, né, ou esse processo que eu falo de entender a engrenagem da locação como um todo, vocês como vistoriador de imóveis para locação, vocês têm que entender a engrenagem como um todo, né? Então, quando vocês chegar no imóvel, né, para fazer a vistoria, ter a empatia de observar todos os ambientes como ele fosse para vocês, como se vocês fossem morar ali, né? Então isso é uma dica assim, ó, bem legal para o vistoriador diferenciado. Não é simplesmente, é só mais um imóvel que eu estou fazendo a vistoria. Não, vocês precisam ter a empatia. Eu sempre falo, eu já fiz com certeza mais de 5.000 vistorias, com certeza, e eu não sei, eu faço vistoria há muitos anos, então eu já digo que eu morei em todas essas vistorias que eu fiz, foi em todos os imóveis que eu já morei, porque todos os imóveis que eu entrei lá, é como se fosse eu e a minha família fôssemos morar ali, né? E eu não quero entrar com a minha família ali com algo para fazer no imóvel, né? Então essa empatia é fundamental, de observar todos os ambientes, né? Pensar em vocês, na família de vocês, habitando aquele lugar. Assim torna a vistoria mais fácil de identificar os problemas, tá? Esse olhar carinhoso torna o processo bem mais leve e os resultados refletem num relatório bem feito. Acreditem, isso é real, tá? Façam isso, tenham essa empatia, que com certeza esse olhar carinhoso de vocês dá um grande diferencial no resultado do relatório lá, tá? Claro que o conhecimento é primordial, mas essa empatia é fundamental e faz a diferença, tá? A quinta dica que eu dou para vocês é a imparcialidade. A imparcialidade é muito importante, tá? Ser imparcial, né, em uma vistoria acompanhada, principalmente a desocupação, a vistoria de saída, podem haver conflitos, né? E isso depende muito da postura do vistoriador. Nessa situação é preciso ter calma, não falar muito, somente o necessário, pontuando as pendências se houverem, mostrando fatos, nunca se posicione contra ou a favor daquela pessoa, tá? Não se posicione. É preciso entender que a imparcialidade é crucial, independente
se você trabalha para imobiliária, ou se está fazendo direto com o proprietário, ou se é de uma empresa de vistoria. Não importa, vocês não podem tomar partido para nenhum dos lados, tá? Vocês precisam gerar um relatório do estado atual do imóvel, tá? Nunca se comprometa, nunca comprometa uma situação, na verdade, nunca exponha o que você faria naquela situação, né? Então, assim, é muito complicado vocês se posicionarem, né? Isso pode gerar um prejuízo para o vistoriador, né? Isso pode gerar um prejuízo para a imobiliária, um prejuízo não só financeiro, mas até enfraquecer ali a relação da imobiliária com o proprietário, com o inquilino, é capaz, né, de sair uma situação ali bem complicada, né? Então, não se posicione, sempre sejam imparciais, né? Então, assim, teve uma situação uma vez, até vale a pena falar para vocês aqui, de uma posição errada que o vistoriador teve, né? O inquilino precisava efetuar a pintura do imóvel, né? E aí o inquilino fez, mas na hora da vistoria, o vistoriador detectou algumas falhas. O inquilino fez a pintura, mas teve algumas falhas na vistoria, falhas de recorte na pintura, mau acabamento, né? E aí, ao falar para o inquilino, né, o vistoriador falou isso para o inquilino e o inquilino não concordou e que não ia fazer a pintura novamente. E ao questionar o vistoriador o que ele pessoalmente achava, ele perguntou que se fosse ele o inquilino, achava que havia necessidade de pintura. Ele perguntou para o vistoriador, né? E aí o vistoriador disse que não faria pintura se fosse o inquilino. Enfim, o locatário estava gravando essa conversa, ele já fez isso intencionalmente, né? Sem o vistoriador saber, com certeza, e com isso, chegando na imobiliária, argumentou que o vistoriador estava agindo em prol do proprietário e tentando se beneficiar da situação, cobrando uma nova pintura. Enfim, claro que esse episódio gerou um prejuízo para a imobiliária, que diante do fato liberou o locatário da pintura para que não houvesse maiores problemas. Então, assim, esse fato aconteceu, né? Ele aconteceu de fato, foi numa outra imobiliária, que eu já tinha, foi uma das primeiras imobiliárias que eu trabalhei, mas aí depois que eu saí dessa imobiliária eu fiquei quase 10 anos, depois na outra eu fiquei quase 15, e aí eu soube, né, por uma ex-colega minha, a gente conversando ali, eu passava lá para conversar com eles, ou até mesmo para pegar uma chave, alguma coisa assim, e aí ela me contou esse episódio, depois até pedi autorização dela para mim contar aqui para vocês. Mas também esse episódio está no meu livro, né? Que eu estou escrevendo um livro falando sobre vistorias e da engrenagem da locação para as imobiliárias, como forma de facilitar aí o dia a dia. E aí eu pedi autorização dela para contar esse episódio. Mas isso é um exemplo bem claro sobre essa questão da imparcialidade. Então é bem importante ver isso, tá? Por último, né? E não menos importante, com certeza, a sexta dica é a comunicação. Então, a comunicação é algo fundamental, né? Para que seja um vistoriador totalmente diferenciado, né? O vistoriador que omite as informações, que não fica muito tempo na função, né? Quem omite não fica muito tempo na função, porque acaba que dando os problemas sempre lá, depois acaba descobrindo, acaba sempre gerando um problema, né? Então é preciso muito passar adiante as situações que tu observou no imóvel e precisam ser arrumadas, né? Aquela questão que eu falo sobre a empatia entra também aqui na comunicação. Então, quando tu entrar no imóvel e verificar que tem algo para fazer, não é só para registrar na vistoria, comunica para quem te pediu a vistoria, ou se for numa empresa que tem já um sistema que tu possa já inserir essas informações, nunca esqueça de fazer isso, tá? Essa informação, ou se tem algum lugar que tu tem que avisar diretamente para a imobiliária, sempre faça o procedimento padrão de quem te contratou para fazer a vistoria, ou se tu é um profissional autônomo, faz isso, entra em contato com o teu cliente, avisa sobre essas informações, principalmente aquelas de necessidade primária, tá? Então, assim, passa adiante essas informações, né? Detectar algum problema urgente no imóvel, né? Esse de necessidade primária que eu falei, imediatamente entrar em contato, né, com quem solicitou essa vistoria para vocês, tá? Saber
e fazer essa comunicação entre os setores das imobiliárias ali, né, ou com quem solicitou a vistoria, deixar tudo muito bem registrado para vocês se resguardarem, né, avisado e esclarecido. Sempre se resguardem das situações, tá? Sempre se resguardem, tipo, ó, eu avisei, eu falei, tá aqui, tá registrado, então sempre façam isso, tá? A omissão das informações traz resultados negativos logo em seguida, né? Então, assim, quem vai descobrir isso já é o inquilino que vai entrar ali no imóvel, né? A cobrança desnecessária gera um estresse e uma frustração que prejudica no andamento das vistorias, tá? Atrapalha a agenda, gera prejuízos e gera conflito com os clientes. Vale muito a pena fazer ligações necessárias, mesmo ainda dentro do imóvel, para resolver o problema, do que achar que está atrasado e não se comunicar para não perder tempo. Isso é ilusão. Já diz o velho ditado, né? O combinado não sai caro. Então, a gente precisa passar essas informações. Então, combinou, falou, preciso comunicar se tem alguma manutenção preventiva para fazer, vai lá e faz o combinado, tá? Porque aí com certeza vocês evitam muitos problemas, tá? Então, assim, quando eu vejo, né, que deu algum conflito de manutenção ou de rescisão, né, quando eu trabalhava nesses setores na imobiliária, eu sempre buscava a origem dos problemas. Sempre fui de buscar a origem dos problemas. Mas por que isso aconteceu? Né? Como que poderia isso ter sido evitado? Principalmente depois de um tempo já trabalhando nas vistorias. Digo para vocês que depois de uns 5, 6 anos, mais ou menos, fazendo vistorias e trabalhando mesmo na linha de frente mesmo, sabe? Na rua mesmo, trabalhando nas vistorias, entrada e saída, e trabalhando no setor das manutenções, eu vi o porquê que às vezes dava tanto problema. E aí eu ia na origem dos problemas. Por que isso aconteceu, né? E aí a maioria, digo para vocês que 80% dos problemas era a falta de comunicação, tá? Então, assim, ó, isso é claro, né? A falta de comunicação é realmente o precursor daquela situação e dá para evitar. Precisa apenas se comunicar, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem essa questão. Tá bom, pessoal? Então, já me estendi bastante nesse podcast, mas acho que valeu a pena aí para vocês. Então, essas 6 habilidades, essas 6 dicas aí de um vistoriador diferenciado, anotem e escutem quantas vezes forem necessários para que vocês entendam, né, que não é só a teoria, vocês precisam procurar conhecimento e ter a consciência, né, dessas habilidades aí com relação às vistorias para vocês se tornarem o grande profissional diferenciado no mercado. Tá bem, pessoal? Um beijo para vocês e até o próximo episódio.